E aí galera, beleza? Bom, vamos pegar aquele código anterior, né, que a gente fez na aula passada e vamos começar agora a trabalhar em cima dele de modo que ele fique mais legível, né? Então vamos começar a estruturar o projeto como um todo, criando aqui algumas keywords de usuário, alguns né, conceitos ali do Robot Framework mesmo. Vamos trazer uma outra biblioteca para auxiliar a gente nessa reestruturação. Enfim, tem bastante coisa para a gente ver nessa aula aqui, para a gente reestruturar ele, e vai ficar um negócio bem bacana no final das contas, beleza? Bom, sem enrolação, vamos botar a mão na massa. Então bora lá, já estamos aqui com o projeto aberto, tá da mesma forma como terminou, né, a última aula, né? Não mudei nada, tá igualzinho que estava antes, tá? E então vamos começar a fazer a estruturação desse projeto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não sei se vai se repetir para vocês aí, eu vou tirar essa pasta examples, que já não faz mais sentido aqui pra gente, ela tá atrapalhando aqui o meio do caminho, tá? Vou criar um ponto importante antes de continuar, eu não consegui corrigir aqui a questão dele da gravação não tá exibindo os submenus aqui. Para mim aparece, né, quando clica com o botão direito do mouse aparece, mas não está aparecendo na gravação, eu não sei porquê, tá? Mas eu vou guiando em palavras e vocês vão, né, vão seguindo. A gente pausa pouco isso aqui, mas só para deixar claro que vocês vão ver o mouse mexendo para lá e para cá, vocês não vão saber o porquê que eu estou fazendo isso, tá bom? Vamos lá, eu vou criar uma pastinha, já deletei, né, a pasta examples. Vou criar uma pasta para a gente organizar essa suíte aqui primeiro, tá? Porque como a gente tem aqui agora, né, antes a ideia era só usar o post, né, mas eu já usei o get, então a gente tem dois contextos aqui diferentes, né? Então a gente tem uma ação e uma busca, uma pesquisa na mesma suíte. Eu não gosto, né? Deixar separado para deixar os contextos bem definidos. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada suite, tá? Botão direito aqui em cima da raiz, new e directory. Não está aparecendo aí, como eu falei, né? Mas confia. Criar uma pasta chamada suite e vou trazer o meu order aqui para dentro. Tá? Onde já está aqui. Vou criar a partir desse mesmo arquivo order, eu vou dividir ele em dois suítes, tá? Uma para caber os dois sinais de criação e um outro para caber só o de busca, tá bom? Então eu vou criar, vou refatorar o nome. Para renomear é diferente do VS Code, tá? Então talvez vocês tenham dificuldade de encontrar, porque não vai ter um rename aqui no menu pop-up que aparece. Então vocês vão clicar com o botão direito em cima do arquivo, vocês vão em Refactor e Rename, tá? Ou vai em cima do arquivo e Shift F6, que já vai abrir um pop-upzinho para você renomear, tá bom? Então eu vou renomear ele para criação de pedido de venda, pode ser agora para vocês, e vou criar uma outra suíte chamada pesquisa de pedido de venda .robot, e eu vou copiar essa estrutura para cá e essa estrutura também do test case para cá. Dessa forma aqui a gente agora tem, deixa eu apagar essa aqui, né? Dessa forma aqui a gente já tem dois suítes que têm seus contextos bem definidos. Então aqui, se eu tivesse mais cenários, né, eu só iria usar para criar testes baseados no fluxo de criação de pedidos, e aqui no fluxo de pesquisa de pedidos de venda. Então, um pedido de venda inexistente, um existente, um fechado, um aberto, um pendente, um pago, enfim, tudo estaria aqui dentro.
e todo o fluxo de criação estaria aqui. Caso isso existisse, né? Aqui no caso não tem isso. Isso aí já é uma outra saraiva, já é uma outra questão anterior, né? Levantamento de cenários é uma coisa anterior à fase de automação de teste. Tá bom? Então, beleza, temos esses dois aqui organizados. E agora a gente precisa criar algumas keywords de usuários ou user keywords, tá? Eu vou explicar direitinho o que é ela antes de chegar e fazer a user keyword, beleza? Vamos lá. Bom, o que é uma user keyword, tá? As keywords normais, aquela que a gente usa no nosso dia a dia, que é a catenate, evaluate, post, e assert, todas elas são provindas de alguma biblioteca que foi escrita em Python. Tá? Por exemplo, a catenate, a gente consegue acessar ela aqui pelo próprio código aqui, pelo próprio IDE. Então, se a gente der um Ctrl click, a gente vai fazer um link lá para built-in, né, e entrar lá na função catenate, lá onde que ele faz as suas magias. Tá? Então, deixa eu até dividir aqui, vai ficar mais fácil. Então, essa keyword catenate é essa função Python aqui. Então, todas as ações dela estão aqui dentro. Então, uma keyword normal, né, uma keyword de biblioteca, ela é uma função Python, né, que está ali fazendo alguma coisa. Agora, uma user keyword, ela tem um conceito um pouquinho diferente. Ela não vai ser escrita em Python, ela vai ser escrita com o próprio Robot Framework, mas a ideia é que ela consiga encapsular dentro de uma única keyword várias ações, né, seja ela complexas ou não, grandes ou não, mas ações que possam ser reutilizadas depois em várias partes do código, tá? Para facilitar a escrita, a manutenção, tudo aquilo que foi na aula passada. Né? Então essa é a função de uma user keyword, você construir coisas repetitivas, aquilo que seria repetitivo, construir uma vez só e encapsular ela dentro de uma única keyword para você usar ela de forma mais correta, vamos dizer assim, dentro do seu código, para evitar a repetição de código. Beleza? Então vamos lá, vamos criar então uma user keyword. Bom, então a gente já sabe então como é que funciona uma user keyword, então já podemos criar as nossas user keywords aqui dentro do nosso projeto. Tá? Eu já adiantei aqui a estrutura de pastas, então eu já criei aqui uma pasta chamada resource, tá? E dentro dela vai ter duas subpastas, a asserts, onde a gente vai tratar tudo relacionado aos asserts que a gente vai fazer, e a requests, que vai ser onde a gente vai construir o nosso request e executar o nosso request, beleza? Dentro de request eu já tomei a liberdade também, já criei dois arquivos que estão em branco por enquanto, que a gente vai construir junto, que é o post order e o get order, cada um executando a sua devida request, né? Vamos executar o get no get e o post no post, a cada um ter a sua responsabilidade, tá bom? A estrutura de um arquivo de user keyword é parecido com o de um test case. Então a gente vai ter a seção settings, igualzinho, e vamos ter de diferente uma seção chamada keyword, que é onde a gente vai criar nossas user keywords, tá bom? Aqui em settings a gente vai trazer a biblioteca requests library. E aqui em keyword a gente vai dar um nome para a keyword, né, que a gente está criando. Eu gosto de não usar linguagem tão natural para criar as keywords, porque depois fica difícil a gente encontrar ela no autocomplete da IDE. Então eu gosto de deixar um pouquinho mais baixo nível, só para facilitar a pesquisa e ter uma estruturinha, né, que eu costumo seguir, que é o verbo http ponto o endpoint que está sendo executado, tá? Então no nosso caso aqui no caso aqui é post, né, mas vamos fingir que seja order, tá bom? Só para a gente não perder o raciocínio. Então seria post, você não ficaria post, não ficaria uma feio.
Tá? Então é post porque é o verbo HTTP que eu estou executando. Ponto orders. Tá? Vamos supor que o nosso endpoint se chame order. Beleza? Dentro dessa user keyword, a gente vai ter todo esse conteúdo aqui, que é o conteúdo que executa o nosso endpoint. Tá bom? Então vamos trazer para cá. Então a gente vai trazer para cá o catenate, o evaluate e o post. Então a responsabilidade de executar a request não é mais do test case, e sim agora da nossa user keyword. Tá bom? Então ele já está basicamente pronto para ser utilizado lá no test case. A gente só precisa importar ele lá. Como é que a gente faz essa importação? Vou tirar esse test tag aqui que a gente não vai usar agora. A gente vai precisar importar ele como recurso, como um resource. Tá? Então a gente usa ali a configuração resource e vamos navegar até ele. Então é 2 pontos. Não tá certo. 2 pontos resource. Eu sempre emperro nessas brincadeirinhas aqui. Ver se eu estou no lugar certo. Vamos dar criação, então a gente tem que subir um nível, tá certo. Resource. Agora foi. Resources. Quests. E o nome do nosso arquivo, que é o post order. Agora a gente já pode importar a nossa user keyword post.order, que já está aqui já no nosso amiguinho, para a gente executar a nossa requisição. Mas temos um problema, né? A variável response ela não existe mais, né? Ela deixou de existir. O que a gente precisa fazer então para fazer com que esse response, né, também seja visível aqui para o test case? A gente pode fazer um retorno. Tá? Então a gente tem que retornar aquilo que a gente quer que o nosso test case com que ele trabalhe, né? Ou a gente faz um retorno ou a gente dá um escopo de switch ou de test case para ele. Eu não gosto muito de fazer isso nessas questões assim. Eu prefiro retornar o valor para keyword de origem para que ele possa depois trabalhar como variável local dentro do test case. Tá? Então como é que a gente faz isso? A gente vai usar aqui a opção return e vamos falar para ele retornar o response. Retornar como objeto de resposta mesmo, né? Response 201, entre aqui sinal de maior e menor. E aqui no post order a gente vai criar uma variável antes dele, né? E chamar de response também. Então aqui, o que está acontecendo? Ele vai executar o post order e vai colocar o objeto de resposta que veio aqui do post dentro dessa variável. Tá bom? E com isso a gente consegue fazer todos esses acertos aqui. Vamos executar ele para ver como é que ficou lá dentro do log, para vocês entenderem melhor também. Tá? Vamos ir para cá. -d log. Deixa eu apagar essas logs que estão aqui para não confundir a cabeça. E vamos executar. Esqueci de um ponto importante aqui. Opa. Quem tem a tag order agora é esse carinha aqui. Né? Esse cara tá com a tag get e essa tag order. Não quero mais. Vamos executar só esse carinha aqui. Então vamos trazer a tag para cá. Order. Vamos executar. Prontinho. Então executamos. Agora vamos dar uma olhada lá no log para ver como é que ficou tudo isso aqui. Deixa eu pegar o caminho certo aqui. E pronto. Deixa eu dar um zoom também. Zoomzinho para ficar melhor, mais legível.
não tanto, pronto. Vamos entrar aqui na suíte, no cenário, e aqui ó, já temos aqui a keyword que criamos. Ela vai fazer exatamente a mesma coisa que estava sendo feito antes, só que dentro do cenário de teste. Fez o catenate, para criar a string com os valores do JSON. Fizemos a conversão da string para JSON, usando o evaluate. Ele executou, né, a nossa requisição e retornou ali um objeto de resposta 201, para que depois os asserts façam a conversão usando a função JSON para fazer os asserts corretamente. Beleza? Então, com isso aqui, a gente já tem a nossa primeira estruturação dentro do nosso código. Mas tem bastante coisa para a gente fazer ainda. Tá? Vamos lá. Agora a gente já fez a estruturação aqui da requisição. Tá? Eu fiz uma correção rápida antes de seguir. Fiz uma correção rapidinha aqui no nome da keyword. Tá? Eu esqueci de colocar aqui o request. Vocês já vão entender por quê. Né? Mas é request, que eu estou executando uma requisição, request, do verbo post no endpoint orders. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu fiz essa correção. Tá? Então é a única coisa que tem diferente aqui que eu fiz fora da gravação. Então, já que a gente já fez essa estruturação, a gente precisa fazer o mesmo para os asserts. Beleza? Então vamos aqui na pasta asserts, vamos criar um novo arquivo e vamos chamá-lo de asserts post orders.robot. Você vem para cá. A gente não vai usar nenhuma biblioteca externa, né? No caso aqui a gente não vai usar a requests library para fazer as asserções. A gente está usando a build que já vem com a instalação do robot. A gente não vai precisar por enquanto da seção settings. Então a gente já pode começar diretamente com a seção keywords, beleza? A settings ela não é obrigatória. Vamos dar o nome para ela. Vamos chamar ela de asserts.post.orders. Tá? Agora vocês entenderam por que eu fiz isso, né? Porque é para diferenciar que um eu estou fazendo uma requisição e outro eu estou fazendo uma asserção. Beleza? Vamos copiar, na verdade vamos recortar todos esses asserts que a gente fez e vamos trazê-lo para cá, a nossa keyword de asserção. Já temos uma coisa para corrigir, né? Então ele não está encontrando a variável response, porque a variável response ela tem escopo local, então ela nunca vai ser encontrada aqui dentro mesmo e está tudo bem. Tá? A gente tem também, como disse ali quando a gente fez a estruturação do post, da requisição, a gente pode dar um escopo maior para ele, né? Ou trabalhar ali agora, nesse caso aqui, com argumentos. Eu prefiro trabalhar com argumentos, tá? Fica menos confuso, fica mais direto. Então eu posso fazer aqui um arguments e vamos criar um argumento para ele. O argumento vai se chamar response. Nesse caso, o que eu estou dizendo aqui? Estou falando aqui, essa keyword a partir de agora tem um argumento obrigatório que se chama response. E esse response vai ser utilizado aqui embaixo. Então, quando eu for usar lá no cenário de teste essa keyword, eu tenho que obrigatoriamente estar passando um response. Tá bom? Então vamos vir para cá, vamos importar ele aqui agora para o cenário de teste para vocês verem como é que isso vai funcionar. Ele também vai ser importado como um recurso, né? Então vamos trazer ele como um resource. Vamos acessar lá a pasta de resources, asserts post orders. E vamos trazer ele para cá, asserts post order aqui. E já me pede de cara aqui já o response, tá vendo? Então, eu gosto de deixar argumentos nomeados, não posicionais. Para quem for ler, fica mais fácil, né? Que geralmente a gente coloca bastante argumento, né? Para o teste decidir o que ele está fazendo. Então é bom a gente nomear e não deixar só posicional. Beleza? Então o que vai acontecer aqui agora? A gente vai executar o request post order, que tem ali a execução da requisição em si, e depois vamos executar o assert post order, que tem todas as asserções. Tá?
Pra vocês repararem, agora tá bem mais simples, tá bem mais legível agora, né? Eu sei o que eu tô fazendo, não preciso ficar rolando scroll para saber o que tá acontecendo, né? Bom, mas vamos executar aqui, pra ver se deu tudo certinho. Vamos executar o mesmo comando, robot-order, -d log ponto. Vamos lá. E foi, passou. Vamos ver no log como é que ficou. Acessar a switch, cenário, a única que a gente está fazendo agora, conta da tag. E tá lá, executamos a user keyword request post order, que tem tudo aqui, né? O catenate, evaluate, o post. E logo em seguida já tem os asserts sendo realizados. Então, show, tá funcionando, né? Até aqui tá tudo bem, tá? Mas ainda não está finalizado, né? Tem mais coisa para a gente fazer. Tá? O que está acontecendo aqui agora? A gente tem outro cenário para criar, certo? A gente tem esse carinha aqui para a gente também fazer a mesma manutenção, a mesma faturação, quer dizer. O que acontece? Esse request push order, do jeito que ele está construído agora, ele só consegue mandar a requisição dessa forma, com esses dados aqui. Tá? Supondo que a gente só tivesse esse cenário aqui, não tivesse o de baixo, e se a gente mandasse somente esse, ainda assim seria um problema. A gente cairia no paradoxo do pesticida, né? Estaria mandando sempre o mesmo teste, sempre com os mesmos dados, né? E isso faz com que, com o tempo, né, segundo o paradoxo do pesticida, a aplicação ela comece a se... o teste começa a ser incapaz de encontrar problemas por conta do mesmo dado que está sendo utilizado, né? A aplicação vai evoluindo, mas o teste está ali parado, né, sem ter uma evolução nos dados que estão sendo enviados. Então a gente precisa agora mudar um pouco mais aqui agora essa user keyword para que ela consiga receber dados e consiga se moldar baseado naquilo que o cenário de teste está pedindo, tá? Mas como sempre vamos fazendo devagarinho, sem dar um passo muito grande. Vamos primeiro criar algumas variáveis, alguns argumentos, e depois a gente vai evoluindo para depois a gente entender como é que a gente vai fazer essa lista aqui, que é o nosso maior desafio aqui nesse cenário. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar então pela forma mais simples, tá? Que é criar argumentos, e esses argumentos serem usados aqui dentro do JSON do catenate. Beleza? Depois a gente evolui isso para uma outra abordagem. Para criar os argumentos, vocês já sabem, né? Então a gente vem aqui, colocar a opção argumentos, tá? Eu gosto sempre de deixar o argumento em cima do retorno. Não tem uma ordem certa, tá? Mas eu prefiro deixar assim, para mim fica mais fácil de entender do que está entrando e o que vai sair depois. Tá? E vamos criar um argumento para cada um desses campinhos aqui. Então vamos chamar aqui de order ID, chamar de total price, e status, customer name, criar logo dois logo, né? Customer name, customer email. No item vamos fazer item product. São três, né? Item product, item quantity e item price. E por último, e não menos importante, shipping address street, shipping address city, shipping address zip code. Beleza. Então todos esses argumentos aqui, do jeito que estão criados aqui, eles são obrigatórios, né? Vão passar a ser obrigatórios para cá, para request post order. Beleza? Então a gente pode já pegar cada um desses argumentos
e inseri-los dentro dos seus respectivos lugares dentro aí do JSON. Beleza? Então vamos aqui. Tá aqui. Order ID, total price, status, customer name, customer email, cadê mais? Item product, item quantity, price, shipping street, shipping address street, shipping address city, shipping address zip code. Pronto. Estamos todos agora, todos eles estão agora com as suas respectivas variáveis. E aqui agora, né, se a gente chamar de novo aqui a requisição, deixa eu trazer um pouquinho para cá. Vou chamar a requisição de novo, tá? Ele já vai carregar todas aquelas esses dados aqui, certo? Então eu vou colocar todos eles de novo como argumentos nomeados, tá? Para não gerar confusão na ordem, né, do que estão sendo inseridos. Porque se a gente coloca como variável, como argumentos posicionais, a gente tem que colocar exatamente na ordem que está ali, tá? E às vezes a gente esquece, né, de gerar uma confusãozinha, esquece o que está colocando e é bom a gente saber na ordem certinho o que está fazendo. Tá com 2 espaços aqui? Não, tá errado. Tá. Vamos dar igual para todo mundo. Beleza. Agora a gente tem que colocar os valores, certo? Para cada um deles aqui. Eu, como não sou bobo, vamos usar aqui as que já estavam aqui embaixo, né? Mentira, aqui não era 100, aqui era 25. 25. O status era open. E-mail é esse aqui. Esse aqui. Product A. Que é 2, 25. Onde mais? 25. Product B. Não, tá errado, cabeção. Aqui é rua de teste, Rio de Janeiro, e esse zip code aqui. Pronto. Se a gente executar, vamos executar ele agora. Falhou. Por que falhou? Porque era 60, não era 25. Aqui é 60. Tô falando com outra coisa. Vamos lá ver. Ah não, é aqui. Aqui é 60. Antes de ver, deixa eu ver se é isso mesmo. Agora ele tá... Gente... Deixa eu ver aqui nos acertos aqui. O que tá rolando. O price é 60 e o price é 25. Tava tudo errado isso aqui, eu nem tinha visto. Beleza. Vamos lá. Vamos executar de novo. Agora passou. Beleza, então a gente já passando aqui todos os argumentos para dentro dessa keyword aqui, que agora consegue popular esse dado aqui e trazer para dentro dos asserts. Mas vocês repararam duas coisas, não sei se você deve ter reparado. Primeiro, o paradoxo do pesticida permanece, a gente continua com o paradoxo do pesticida aqui acontecendo, certo? E, né, o meu assert, qualquer mudança que eu faça aqui no meu assert, né, lembrando que o JSON placeholder ele responde aquilo que a gente manda para ele, né, qualquer coisa que a gente mandar aqui, deixa eu mandar, né, o item price, se eu mandar diferente do que está escrito lá, ele não acompanha, né? Isso não é um problema
absurdo, né? Isso é por conta mesmo do comportamento, mas a gente pode depois tentar ver o que a gente pode fazer para ele sempre passar. Tá? Mas o problema maior aqui é que o paradoxo de pesticida só mudou de lugar. Ele só saiu daqui de dentro do arquivo de recurso e veio para dentro do arquivo de teste. Tá? Então, para isso, o que a gente pode fazer é contar com outra biblioteca, né, para gerar dados fakes aqui para a gente em tempo de execução, chamada Faker Library. Tá? Vamos fazer a instalação dela aqui dentro. Vamos dar uma passada rápida para ela, para vocês entenderem o que ela faz. Bom, vamos lá instalar a Faker Library. Tá? Mas antes de instalar a Faker Library, eu queria acessar com vocês aqui o PyPI. Tá? O PyPI aqui tem todas as informações da Faker. Só vocês entrarem lá no pypi.org. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Mas entra lá no pypi.org e procura por Robot Framework Faker. A gente vai fazer a instalação dele via Poetry, né? O PIP, o PyPI vai sugerir você fazer pelo PIP, porque o PIP é a forma oficial ali de instalação de pacote do Python, por enquanto. Mas como a gente está usando o Poetry, a gente vai usar um outro comando, mas o nome da biblioteca é o mesmo, beleza? Então vamos copiar aqui o Robot Framework-Faker lá no nosso terminal. Vamos escrever Poetry add Robot Framework Faker. Vamos instalar a última versão mesmo, tá? Ele já vai fazer a instalação direto ali na nosso ambiente virtual isolado do Poetry. Esperar. Talvez na máquina de vocês vá mais rápido, porque minha máquina está uma carrocinha, né? Então as coisas aqui costumam demorar um pouco. Já instalou o Robot Framework Faker, instalou ali as subdependências dela. Perfeito, já está instalado, já está pronto para ser utilizado. Como é que eu sei que está instalado, Vinícius? Só vim aqui no pyproject.toml, deixa eu fechar aqui o terminal, e já vai estar aqui, ó, Robot Framework Faker. Tá? Então isso significa que já está instalado, pronto para ser utilizado. Mas antes da gente utilizar, vamos dar uma olhada na documentação para vocês entenderem quem é a Faker Library. Deixa eu só aqui. Eles ainda não atualizaram o padrão atual, então tá desse jeito aqui. Mas a Faker Library é tipo a Requests Library. Ela é uma fugiu a palavra agora, não é um fork, né? Mas ela é uma biblioteca do robot baseada na Faker do Python, né? Então, assim como a Requests Library é baseada na Request do Python, a Faker Library Então aqui ela consegue gerar vários dados fakes pra gente, né? Sem muito problema, só a gente passa os argumentos quando necessário, corretamente, beleza? Então tem todas as keywords aqui, também vou deixar o link aqui embaixo, vocês darem uma olhada na documentação, que é bem, apesar de estar no formato antigo, ela é bem vasta em detalhes, assim, dá para entender bastante coisa, tá bom? Bom, vamos usar então ela aqui e ver o que ela consegue nos ajudar com o paradoxo do pesticida. Bom, a gente já está com a Faker Library instalada, né? E para usar ela é simples também, é só usar aqui Library e trazer a Faker Library para jogar junto com a gente, tá? Mas antes de usar a Faker Library, vamos fazer uma coisa aqui um pouquinho, dar um passo atrás, também para não ficar um negócio muito monstro aqui para a gente desenvolver durante a aula, tá? Vamos colocar alguns argumentos desses aqui como opcionais, para também não ficar nada muito mega assim para a gente ficar desenvolvendo, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que shipping, tudo que está dentro do shipping address aqui não é um dado tão sensível para o nosso negócio, tá? Então a gente pode colocar ele como um argumento opcional. O que a gente pode fazer com argumentos opcionais? Ou a gente pode deixar eles vazios, a gente pode deixar aqui como um none, né, que aí entende que é um dado vazio, ou a gente, né, dá um valor já para ele, tá?
Então a gente pode deixar aqui e falar aqui, ó, rua de teste. Esse cara aqui é igual a rua de teste. O city é Rio de Janeiro. E o 1, 2, 3, 4, o zip code é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então assim a gente já define que esses caras aqui são opcionais e a gente pode ou não passar eles, né? Já que são opcionais. Então vamos tirar eles daqui. Os usuários e-mail, test user e customer, a gente pode depois criar um arquivo de variável para eles. Então vamos tirar ele daqui por enquanto e vamos colocar também aqui como opcional, e depois a gente trata ele em outro momento para levar ele para um arquivo de variável. Então vamos tirar ele daqui. Os dados do item a gente pode deixar ele aqui por enquanto, a gente vai mudar ele, mas pode deixar ele aqui por enquanto. O status seria um dado sensível, né? Então a gente pode deixar ele aqui. O total price a gente pode definir uma regra para ele aqui, a gente pode até tirar ele daqui até dos argumentos. Então, a gente pode dizer que aqui o total price é a quantidade vezes a quantidade de itens vezes o seu preço, né? Então a gente pode arrancar ele daqui também. Já fazer um evaluate aqui. Que o total price evaluate vai ser o cadê? Tá dando aqui. Vai ser o item price vezes o price, né? O item price. Beleza? Então aqui ele já vai dar problema lá na frente lá com o assert, depois a gente conserta. Tá bom? Vamos lá. Então a gente vai ter o order ID e status. Os dados do usuário a gente vai depois levar para um arquivo de usuário. Os dados, arquivo de variável, quer dizer, desculpa. Os itens a gente vai manter. E o shipping address a gente vai manter aqui como um dado opcional, porque não são dados sensíveis. Vocês estão vendo aqui em cima que ele está reclamando, né? Porque a gente não pode deixar eles assim. Então tudo que for opcional a gente tem que deixar por último. Então, os primeiros são os obrigatórios. E na parte de baixo, os últimos itens da lista tem que ser os opcionais, tá bom? Então, se a gente fizer aqui de novo aqui, ele já vai falar que está certinho, beleza? E agora a gente pode usar a Faker Library. Bom, vamos usar a Faker Library. Ao invés de usar aqui no test case, vamos usar ela no arquivo onde a gente criou a nossa keyword. Tá? Vamos usar o library e vamos trazer a Faker Library para cá. Tá? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né? Vamos aproveitar ali o comportamento do JSON Placeholder e vamos criar uma regra aqui agora, né? Vamos supor que para o nosso negócio o shipping address não seja obrigatório. Eu posso enviar, como eu posso não mandar, mas isso tudo dentro da mesma requisição, tá? Então dessa forma aqui eu estou sempre mandando, né? Então eu não posso deixar que seja dessa forma aqui. Vamos criar um opcional chamado shipping address. Deixa eu botar aqui já, pontos. Shipping address, e vai ser booleano, vai ser true, tá? Ponto importante, tá? É que deixa eu trazer para aqui, fazer aqui embaixo para não fazer errado. Booleano no robot, ele é assim, true e false, tá? Entre chaves e aqui com cifrão, tá? Se você escrever true assim ou false, ele vai entender como uma string e não vai valer, tá bom? Então sempre se atente a colocar ele entre chaves e com um asterisco ali. Beleza? Então, vamos lá. Então com esse argumento opcional aqui, esses três argumentos já não vão servir para muita coisa, tá? Mas antes de tirar ele daqui, vamos criar um if. E esse if vai ter a seguinte
inteligência ali, né? Ele vai, se for true, ele vai colocar ali as variáveis preenchidas com os valores vindos da Faker Library. Se não, ele vai manter todas elas aqui nulas. No caso aqui, todas elas vão ficar em branco, não vão ficar nem nulo, vão ficar em branco. Tá bom? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso aqui? Se isso aqui for true, né, então dessa forma aqui ele já entende que é true, beleza? Se vê uma coisa aqui, ele entende que está como verdadeiro. Vamos trazer esses carinhas aqui. Pra cá. E vou tirar esses valores que a gente não vai usar mais. Tá? Aqui eu preciso de uma rua, né? Então eu posso pegar aqui o street name. Antes, melhor, vamos ver aqui a biblioteca. Mais fácil. Vamos procurar aqui por street. E temos aqui street address, name e suffix. Tá? Street address, ele traz número e o nome. O name traz só o nome e o suffix traz ali se ele é uma avenida, se ele é uma travessa, se é uma rua, enfim, de forma aleatória, né? No nosso caso aqui eu quero só o nome, então vamos usar aqui o street name. Deixa eu só diminuir isso aqui um pouquinho. Onde estamos aqui? Quero só o street name, então tá aqui. Cidade. A gente quer o city, certo? Apertei o botão errado. City. Olha, o ruim desse modelo antigo é que ele só realça e não pesquisa. Você tem que ir lá para cima de qualquer jeito. Mas vamos lá. Temos aqui o city, prefixo e sufixo. Tá? O que a gente quer aqui, baseado no que tem de resposta aqui, a gente quer o city mesmo. Então, vamos usar o city. E o zip code deve ser o último, né? Vamos lá ver. Fechar aqui. Embaixo já, zip code in state, zip code plus 4. Nesse caso aqui a gente quer o zip code normal mesmo, um zip code aleatório. Então vamos usar aqui o zip code. Vamos agora tratar o false aqui do if, beleza? O que a gente quer? Que quando ele entre no false, ele não preenche aqui o shipping address, né? Os dados do fiquem em branco, fiquem vazios ali. Né? Mas como todos são strings, eu não posso, né, deixar assim em branco, né? Tem que ser uma string vazia. Então ele vai ter que ficar dessa forma aqui, assim, né? Só com as aspas das strings. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? Quando entrar aqui no false, a gente pode... Eu já copiei e colei para adiantar aqui um pouquinho, tá? Então a gente vai adicionar as mesmas variáveis e vai setar um valor vazio para essas variáveis, tá? Então a gente vai usar o set variable empty, né, para cada uma dessas variáveis, beleza? E com isso a gente ganha a oportunidade de criar mais um cenário aqui para a gente testar o que a gente fez, né? Então bora lá. Esse cenário aqui, né, o que a gente já está trabalhando em cima, ele por padrão, né, ele já vai vir com o shipping address preenchido como true. Né? Mas vamos lembrar sempre que ele é um argumento opcional. Então eu posso utilizar ele e formar um outro valor para ele. Tá? Como ele é um booleano, então ele pode aceitar tanto true quanto false. Certo? Então aqui eu vou dizer que esse aqui é um cenário com endereço, né? Criar pedido de venda com item com endereço. Botou bom, mas dá para entender. E sem endereço. Beleza? E aqui eu vou chamar o argumento shipping address e passar o valor false. Tá? Então nesse caso aqui, quando ele for executado, ele vai entrar no false e vai preencher todas essas variáveis aqui com vazio. Beleza? Vamos executar aqui e vamos ver se isso que eu estou falando está certo, né? Vamos lá.
ele vai falhar nos asserts, está previsto, porque a gente está mexendo ali na estrutura do JSON e o assert está hardcode, então não tem problema, a gente vai ver isso depois em outras aulas. Vamos pegar aqui o log e vamos dar uma olhada nele. Tá? Show. Fechar aqui os asserts, que não nos interessa nesse momento. E vamos ver só as requisições. Vamos lá, aí ele entrou aqui no cenário com endereço, né? Ele entrou no true, como a gente já tinha visto antes, né? Gerou ali os endereços aleatórios, dados de endereço aleatório, e adicionou, cadê? Aqui, e adicionou, né, ali no shipping address do corpo do JSON. Então, tem todos os dados gerados foram adicionados com sucesso, show de bola, né, e por consequência também retornou lá na resposta. No cenário sem endereço, ele já foi direto para o else, né, ali por false, criou todas as variáveis vazias, então todas elas estão vazias aqui, né? E no post, na hora de fazer a requisição, ele não preencheu nada, deixou só as aspas aí da string dizendo que, opa, beleza, tá vazio esse cara. Tá? E na resposta a mesma coisa, né? Ficou vazio. Então, show de bola. Então, nesse caso aqui, o que a gente consegue ver? Duas coisas, né? A gente já eliminou o paradoxo pesticida pelo menos pro endereço. Pro item a gente vai fazer de uma outra forma, uma forma diferente dessa aqui que a gente está fazendo. Mas pro endereço o paradoxo já foi resolvido. Mas o mais importante aqui é que a gente está conseguindo usar a mesma keyword para tratar duas situações diferentes já. Né? Então a gente não tem duas keywords, uma para adicionar endereço, outra para adicionar sem endereço. Né? Não, a gente está fazendo com que a mesma keyword tenha essa inteligência de conseguir preencher o JSON baseado no dado que o cenário está precisando. Beleza? Então isso é super importante, então a gente já está conseguindo reutilizar melhor o nosso código. Tá? Não está ainda 100%, mas já estamos andando para ficar algo bem mais estruturado. Bom, galera, então com isso aqui a gente já deu um passo super importante, né, como eu disse, na estruturação, na reestruturação do nosso projeto. Né? Então a gente já está tendo um nível de reutilização de código um pouco maior, já tratamos ali a questão do paradoxo, né, pelo menos pro campo de endereço, a gente já vai ver a questão do item, né, mas já evoluímos bastante. Antes de você ir para a próxima aula, eu sugiro que você veja de novo, memorize bastante aqui, pratique bastante sobre o que a gente está vendo aqui, porque na próxima aula a gente vai tratar ali o nosso grande desafio, que é tratar o item, né, de fazer com que ele entenda os momentos certos de adicionar um item, adicionar mais de um item, né, de acordo com o que o cenário diz para ele, com o que os dados do cenário dizem para ele, beleza? Mas como a gente vai mudar, é bom pelo menos você memorizar o que a gente fez até agora, porque é também uma abordagem válida. Tá? Vai ser diferente do que a gente vai fazer na próxima aula, mas é uma abordagem válida também. Beleza? E tá até para vocês também entenderem o porquê que a gente está mudando e não mantendo a estrutura atual que está agora. Beleza? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, não esquece, aqui embaixo, coloca no comentário, que assim que eu ver, eu respondo para vocês. E se gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos nas suas redes, no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, enfim. É importante que outras pessoas conheçam esse conteúdo aqui. Lembrando que ele é de graça para sempre. Beleza? Espero vocês na outra aula. Valeu!